Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Bom dia, boa sexta-feira, semana chegando ao finalzinho. O programa de hoje promete, hein? Você sabe, o Temática é sua revista no rádio. Tudo que acontece passa por aqui, cabe aqui. Aliás, essa semana recheada de datas que merecem um olhar mais atento. Dia 16 nós tivemos, né, o dia, ontem, portanto, o Dia Mundial da Alimentação. E a gente fala muito em segurança alimentar e perpassa por aí todo um conjunto, né, de um novo olhar sobre como estamos no mundo, pela questão do sono, da qualidade de vida, do bem-estar, do acesso a alimentos saudáveis, seguros por serem feitos na sua região, por estarem mais perto de você, agricultura familiar. Tivemos aí dia 15, o Dia da Mulher, Agricultura Rural, né, mulher rural. Tivemos também no dia 15 o Dia do Professor, olha quantas datas. E amanhã, dia 18, nesse gancho das datas e como a gente precisa olhar para elas, tem aí o Dia do Médico e também o Dia da Menopausa. Por isso nós associamos aqui, numa só figura, as duas coisas. Quem está em imagens conosco já está vendo a doutora Cristina Ritter, ela é médica, né, ginecologista, obstetra, ela também é profissional agora num trabalho novo de longevidade e ela trabalha muito com essa questão da menopausa. Doutora Cristina, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer aqui estar conversando com vocês. Muito obrigada. Doutora Cristina, primeiro, já de antemão, parabéns, né, pelo Dia do Profissional Médico, que é o profissional que a gente coloca na sociedade como aquele que é o guardião da saúde das pessoas, então parabéns por isso. Muito obrigada. Doutora Cristina, uma das tuas especialidades, uma não, né? Talvez assim, o grande foco do teu trabalho recente seja as tuas pesquisas relacionadas à menopausa e amanhã também é dia, né, da menopausa, justamente porque é uma data que se pretende aumentar a conscientização sobre essa fase da vida das mulheres, né, discutir sobre sintomas, tratamentos, opções de suporte. Então, eu queria começar por aí, né? O que a gente precisa saber quando a gente fala de menopausa com o conhecimento que a medicina tem hoje? Olha, na verdade, assim, a menopausa, ela é só um dia na vida da gente. É a data da última menstruação. A mulher, então, tem os óvulos que vão produzindo toda a vida e chega ao final dessa produção, ela entra em menopausa. E nessa fase em diante, muitas coisas mudam, porque há uma brusca mudança hormonal. Então, é uma fase muito importante da gente ter um cuidado especial com a saúde da mulher e a gente ter medidas assim de prevenção para não haver um maior envelhecimento, porque infelizmente nós estamos sob risco maior de envelhecermos externamente e internamente. Então é muito importante o cuidado com a saúde nessa fase da vida. Claro, doutora, bom, a gente entendeu que é uma fase da vida, mas ela é marcada por N características, que a gente chama de sintomas, né? Então a gente poderia, pelo menos agora, tentar entender quais são outros sintomas, além daquele que talvez de forma assim mais rotular a gente conhece, que são os calorões. Quais são os outros sintomas? Por que é importante a gente olhar, por exemplo, para essa fase, para esse mais um dia da vida da mulher, mas pensando em saúde cardiovascular, em terapia hormonal, em cognição, em humor, em hábitos saudáveis? Isso. São uma série de sintomas. Então, o mais conhecido e o mais, vamos dizer, o que mais incomoda são os calorões, os fogachos, né? Esses ninguém tem dúvida que a mulher não tem dúvida que ela está na menopausa, porque realmente é muito desconfortável, uma onda de calor, ela acaba, às vezes, gerando uma sudorese intensa, atrapalha o sono. Mas além da questão dos fogachos, a gente tem essa questão de maior risco de doenças metabólicas, como a diabetes, como a hipertensão, como o infarto, AVC. Temos maior risco nessa fase da vida também de termos depressão, ansiedade, né? Essas alterações de humor. Além disso, existem sintomas assim menos comuns, mas também incomodativos, né? Como às vezes tem mulher que sente tipo um choque no corpo, que sente uma ansiedade por nada. Então são coisas, até uma coceirinha no ouvido, tem coisas, sintomas assim que às vezes parecem nada e estão associados a essa fase da vida, porque os hormônios mexem com tudo.
em todo o nosso corpo, né? Doutora, eu tenho ouvido muitas mulheres mencionando sobre a questão do esquecimento versus menopausa, né? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, porque nós vivemos vários momentos, né, recentes na história da humanidade que nos confundem. Um deles foi a pandemia de Covid, que uma dos efeitos colaterais foi também essa questão do esquecimento, entre aspas, né, do esquecimento. Queria te perguntar, quando uma coisa é talvez associada a outras patologias ou a outras hum, correlações de saúde, quando ela está definitivamente associada à menopausa. Existe um motivo pelo qual as mulheres ficam esquecidas na menopausa. E esse motivo é a utilização da glicose pelo nosso cérebro. O nosso cérebro, basicamente, a principal fonte de energia é a glicose. E o que acontece na menopausa? As mulheres têm mais dificuldade de utilizar a glicose e elas precisam de ácido graxo, que seria a gordura, né? Então, essa utilização da gordura, infelizmente, às vezes acontece dentro do próprio cérebro. A gente vai lá no cérebro buscar essa fonte e com isso a gente acaba diminuindo a nossa massa cinzenta ali do cérebro, acaba degradando o cérebro por isso. Então, existe uma forma da gente repor esse ácido graxo de forma externa, que a gente chama ácido caprílico, que ajuda, então, na memória e ajuda a prevenção da gente perder áreas do cérebro. Então, isso é muito importante, a gente tem como fazer essa prevenção, e são pesquisas mais recentes que têm mostrado isso, mas essa é a justificativa. Doutora, óbvio que talvez aquilo que mais seja, entre aspas, polêmico quando a gente fala de menopausa seja a terapia de reposição hormonal, que ainda é um tabu, né? Tem profissional ainda médico que diz A, outro diz B, e aí o cliente fica um pouco sem saber. Pode nos explicar um pouquinho mais sobre terapia hormonal? É muito importante a gente falar sobre isso e desmistificar o medo da reposição hormonal. A maioria das pessoas pode fazer reposição hormonal. Nós temos poucas contraindicações. E a reposição hormonal nos ajuda na preservação do cognitivo, que a gente estava falando agora, nos ajuda também na questão da prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de osteoporose, prevenção de problemas na parte sexual, né? Às vezes as mulheres têm uma diminuição importante da libido, têm a vagina mais ressecada nessa fase da vida. Então, nós temos como a gente tem, fazendo a reposição de um hormônio igual ao do nosso corpo, que a gente chama bioidêntico, a gente tem como tratar vários sintomas sem riscos para a nossa saúde. Isso é muito importante da gente colocar, porque antigamente a gente só tinha hormônios a gente tinha remédios que imitavam os hormônios. E esses remédios que imitavam os hormônios, eles traziam para-efeitos. No entanto, a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que têm a mesma fórmula do nosso corpo, não ocasionam isso. Então, é uma forma segura e eficaz. Inclusive da gente prevenir também coisas estéticas, perda de colágeno, né? As mulheres, claro, se preocupam muito com as rugas, mas também tem a perda do colágeno articular, que às vezes começa a dar dores articulares. Então, a gente tem uma série de benefícios da reposição hormonal, realmente. Claro, tem que consultar sempre o seu profissional e ter um acompanhamento. E é nesse sentido, doutora, que eu quero voltar com uma pergunta. A gente orienta, né, as pessoas que sim, as mulheres façam exames anuais, pelo menos, mas hoje, depois de tudo que nós já passamos, falo da pandemia, falo também da apropriação da própria saúde, que é um patrimônio recente, né, de todas as pessoas. Até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas delegavam isso aos seus profissionais de saúde, né, mas hoje a gente é um pouco mais protagonista da própria saúde. E neste lugar que chegamos, doutora Cristina, a gente tem que se preparar. A gente sabe que se não morrer antes, vai chegar nessas fases, né? Vamos chegar na menopausa, e assim sucessivamente, né? Então, como é que a gente pode, agora, né, pensando em dicas, se preparar melhor para essa fase? Tem várias mulheres que, muito antes da menopausa, com 30, 35, 40 anos, já tem ovário policístico, já tem endometriose, já tem outras pólipos, né? Já tem outras situações que, quando elas chegarem lá, elas chegarão diferentes de alguém que não teve nada disso. Então, como é que a gente faz para chegar na menopausa, chegar nessa fase, nesse um dia a mais, melhor? Olha só, isso é muito importante.
a gente tem que se preparar antes, com certeza, porque lá na menopausa tudo é mais difícil. Por exemplo, se a gente chegar acima do peso na menopausa, perder peso lá se torna muito mais difícil, porque o nosso metabolismo já está mais lento. Então, é muito importante que a gente se prepare no sentido, chegar lá com o peso ideal, com uma boa massa muscular, né? A gente tem falado muito da massa muscular. Eu tive agora esse último final de semana em São Paulo, no Congresso da Longevidade, e se colocou, existem pesquisas atuais mostrando que se a gente tiver pouco músculo, a gente vai ter 12 a 14 vezes mais chance de mortalidade por todas as causas. Então, musculatura é tudo. A gente tem comentado muito sobre isso, né? A gente acaba, às vezes, achando que isso não é tão importante, mas por pesquisas recentes, então, se mostrou esse dado significativo do quanto a massa muscular é importante dessa fase da vida, em todas, né? Mas especialmente nesta fase da vida, e o quanto é importante a gente se cuidar, claro, na alimentação, manter peso ideal, ter um sono restaurador. Muita gente dorme mal, a gente tem que tratar do sono para quem tem dificuldade no sono, para quem tem algum problema no sono, né? E são os pilares da saúde, né? Como um todo, mas é especialmente importante a questão massa muscular. Doutora, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre este assunto e que seja relevante, talvez até essa questão entre colegas mesmo, já que estamos falando do Dia do Médico, a gente sabe que vivemos num mundo ainda muito dividido, muito fragmentado, há um movimento de recuperação dessa fragmentação, inclusive na medicina, né, de um olhar um pouco mais integrativo, mas ainda vivemos de forma muito fragmentada. Então, às vezes a gente vai no médico para tratar, um oftalmo para tratar das nossas questões oculares, e está relacionado, quem sabe, até a questão da menopausa, mas por vezes a gente não consegue essa integração, as opiniões são diferentes, né? Então, eu queria te perguntar sobre isso e também já te abrir aqui a oportunidade para alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você queira colocar aqui para fechar. Olha, eu acho que é muito importante observar qual o profissional que se consulta, porque tem profissionais que se dizem especialistas na área e que não são. Então, é importante a gente verificar isso. Eu recebo pacientes com reposição hormonal totalmente errada, com doses excessivas, suprafisiológicas, bem acima do normal que a gente tem. Então, isso pode gerar problemas. Realmente, o excesso do hormônio gera problemas. Então, é muito importante a gente eu peço que vocês revisem qual a formação dos profissionais que vocês estão buscando e também a atualização do profissional, porque na medicina a reposição hormonal mudou muito nesses últimos anos e tem colegas que infelizmente não têm se atualizado e acabam condenando a reposição hormonal e condenando as pacientes a um futuro pior, né? Com perda de massa óssea, às vezes osteoporose, que é uma grande causa de mortalidade entre idosos, com perda de cognição, com perda de qualidade de vida como um todo. Então, acho que é bem importante buscar, né, o profissional capacitado e também procurar fazer a sua parte, porque a gente pode dar a reposição hormonal, mas ela é a cereja do bolo. Se a gente não cuidar do restante, ela não vai adiantar. Então, isso é muito importante da gente também colocar. Essa questão que eu falei da musculatura que está se vendo que é tão importante. Eu brigo muito com as minhas pacientes no dia a dia para que façam atividade física, especialmente a musculação, que é a melhor atividade física para a mulher na menopausa. Bacana. Aliás, ela briga comigo, viu, gente? Digo mesmo. Doutora Cristina, para quem quiser te acompanhar, eu sei que você vem justamente por este momento que nós vivemos, que é um momento de talvez migração para um olhar mais integrativo, como eu mesma já coloquei, a medicina toda vem caminhando para isso, tu não fica diferente, essa questão da longevidade, que é uma outra área que você vem trabalhando nas redes sociais. Então, deixa teu arroba aqui para quem quiser ir olhando aquilo que você vai colocando como informação, como orientação, que é bacana, né? Claro, DRA, Cristina Ritter, com 2 T's, o Ritter, e para quem quiser me seguir, enfim, eu sempre passo informações sobre a saúde da mulher, especialmente da mulher 40 a mais. Doutora Então, Cristina, bacana, fico à isso é bacana. disposição. Muito obrigada mesmo por essa presença aqui. Um abraço e até a próxima, viu? Um abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tá, gente, essa é a doutora Cristina Hanritter, né?